Olá, bom dia. São 3h30 da manhã. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube, no nosso curso Projeto Caribou, que vocês aceitaram que os vídeos se tornem videoaulas. Perdoa por ainda não ter a prótese, mas até o final do mês ela terá. Ela já foi feito o molde. Então, provando assim que a gente consegue realizar o que deseja. Que é assunto desse vídeo? A realização do desejo. Na série Desvelando Isis. Quero agradecer, primeiro, porque muitos aceitaram a ideia de transformar os vídeos em videoaulas e assim serem alunos. 550, mas desses 550, apenas uma minoria está fazendo uma outra coisa que é possível. Primeiro, pedir material através do meu Gmail, marlanf@gmail.com. Nós temos uma biblioteca com 4.000 obras que vocês podem pedir, marlanf@gmail.com. Segundo, existe um outro curso onde eu posso me aprofundar no tema, que se chama Colégio dos Magos Caldeus. O pedido deve ser feito para o meu e-mail, do mesmo jeito. E terceiro, obrigado por estarem se inscrevendo. O número de inscritos está aumentando, o número de visualizações aumenta, o número de inscritos aumenta, e por aqueles que aceitaram a proposta de nos ajudar depositando no nosso Pix 223-992-67753 uma quantia que seja capaz de dispor para que nós possamos fazer aquilo que é necessário. Uma dessas coisas é fazer a prótese para não ficar um velho careca e desdentado que grava um vídeo. Bem, comecemos o vídeo de hoje, então, depois desses comentários iniciais. Quando eu era bem jovem, lá pelos meus 12 anos, tínhamos um desafio. Os rapazes da minha idade, rapazes, pré-adolescentes, tinham uma brincadeira. E eu vim depois a descobrir a seriedade dessa brincadeira, que é uma forma de pranayama. A brincadeira era a seguinte: hoje, como eu sou revascularizado, tive um problema, eu cheguei a infartar, não conseguirei mais fazer, mas a brincadeira consiste em algo que eu vou dizer a vocês e vocês podem fazer. Consistia em um grupo de 5, 6 pessoas, jovens garotos de 12 a 15 anos, se desafiarem para saber quem é que conseguiria fazer o seguinte: dizer 7 vezes a seguinte frase. Então, joga o ar dos pulmões para fora, inspira. No mundo não tem quem diga 7 vezes encarrilhado, dizendo sem tomar fôlego, vaca preta e boi pintado. No mundo não tem quem diga 7 vezes encarrilhado, dizendo sem tomar fôlego, vaca preta e boi pintado. No mundo não tem quem diga 7 vezes encarrilhado, dizendo sem tomar fôlego, vaca preta e boi pintado. Deveria ser dito 7 vezes. Eu conseguia na época. Agora, é preciso também treinamento. Na verdade, isso é um teste da sua capacidade pulmonar, é um excelente exercício de pranayama e de vontade, porque você está exercitando a vontade. Descobri mais tarde que isso equivalia a uma prova na iniciação. Então, em determinadas iniciações, enchia-se um barril de água, o recipiendário, o candidato, o iniciando, era colocado dentro do barril, tapava o nariz e afundava, e o iniciador botava a mão sobre a cabeça dele. As primeiras vezes que ele sentia necessidade de ar, ele tentava levantar, o iniciador baixava a cabeça, forçando ele a aguentar mais um pouco. Claro,
isso com extremo cuidado para não prejudicar o jovem, o noviço que estava ali, né? Noviço é bom, me lembra do Mosteiro São Bento. E aí, depois deixava. E ele vinha cheio de vontade de respirar. Bem, você pode fazer isso sem um barril de água. É muito simples, olha só. Pego a mão, as duas, tapo o nariz e a boca. Quando o seu desejo de realizar alguma coisa for igual ao desejo que você sentiu de respirar, você conseguirá essa coisa. É a lição das três coisas que eu fiz aqui, né? A brincadeira da pré-adolescência, o barril de água e agora tampar o nariz e a boca e até ficar sem ar e sentir necessidade de respirar. Então, são três coisas idênticas para dizer que você tem que desenvolver a vontade de tal maneira que você a controle e quando você transformar vontade em desejo, que é exatamente isso que acontece nesse processo, no último exercício, que é mais simples, tampando a boca e o nariz, você vai chegar um momento em que você tem necessidade de aspirar. E aí o desejo de aspirar vai se tornando cada vez maior, 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 porque seus pulmões vão precisar de ar, de oxigênio, e aí quando você destampa a boca e o nariz e aspira, você está fazendo um exercício de magia. Vou repetir. Quando você tiver um desejo de realizar alguma coisa que seja igual ao desejo de ter o ar que você precisou, você realizará essa coisa, dentro de certos limites, é óbvio. Tudo no nosso curso é objetivo e é racional. Magia é ciência prática. Mas aqui está um exercício interessante. Faça. Começando com essa brincadeira, na verdade, nós queremos nos lembrarmos de que existem 4 verbos que Mestre Eliphas, no livro Dogma e Ritual da Alta Magia, que há 2 meses atrás um idiota disse que não prestava, porque ele leu, eu recomendei, ele leu e disse que não conseguiu fazer nada do que estava aqui, logo eu não sabia indicar uma boa literatura, nem eu era capaz de dar aulas, vamos deixar isso para lá. A briga de comadres. Mas Mestre Eliphas começa o livro dele dizendo o seguinte, capítulo 1, falando sobre a iniciação, a primeira iniciação, capítulo 1, o recipiendário, dogma e ritual da alta magia. Logo aqui no início, ele diz, o mago é verdadeiramente o que os cabalistas hebreus chamam o microprósopo, em oposição ao macroprósopo. Aqui nós temos uma figura em que se mostra o microprósopo e o macroprósopo. Mais tarde falaremos mais. Isto é, o criador do seu próprio mundo. A ciência mágica é essencial, sendo também a primeira de todas as obras da ciência que o homem deve conhecer, e a que contém todas as outras. E o princípio da magia é a criação de si mesmo. Portanto, não é fazer nos outros, é fazer em você.
Só depois que você fizer em você, você pode fazer com os outros. Só se dá o que se tem. A minha briga com esse charlatão era porque ele faz com os outros, mas não consegue fazer consigo. E aí eu fiz uma extração dentária sem anestesia para mostrar que eu tenho controle absoluto sobre a dor, sobre meus órgãos. Então, aqui está uma obra preciosa que quem disse que devia ser jogada no lixo é o Mentecapto quadrúpede. Mas vamos então à aula e esquecer mais uma vez essa coisa. Olha, nós temos aqui, primeiro do que tudo, uma escolha. Então, essa figura inicial de Mestre Elifas significa que você tem duas faces. Veja, a serpente Ouroboros significa a luz astral, o grande agente mágico, o fluido magnético. E aqui você tem o macroprósopo e o microprósopo, ou seja, o mago branco, o lado branco da força e o lado negro da força. A primeira coisa que um iniciado deve fazer é escolher qual dos dois lados ele quer ficar, porque ele realizará tanto como mago branco quanto mago negro. Tanto faz. A ciência é a mesma. O que está aqui serve tanto para o mago branco quanto para o mago negro. Essa escolha é a primeira. Uma vez feita essa escolha, que você pode falhar, né? Eu cometi uma loucura, eu disse já isso há uns 42 anos, né? Rejeitado por uma namorada pela qual me apaixonei, eu desejei o maior mal que se pode desejar a ela, ou seja, fiz trabalho de feiticeiro. Mas Papos diz que não há nenhum mago negro que pelo menos uma vez na vida não realize um ato de magia branca, e não há nenhum mago branco que pelo menos uma vez na vida não realize um ato de magia negra. Eu realizei, desejando a morte desta ninfeta que eu tinha me apaixonado. Então, Elifas diz aqui, a paixão como luxúria é formal e absolutamente proibida ao mago. Olha, e dizer que esse livro deve ser jogado no lixo. Que grande idiota. Bom, vamos explorar hoje, então, as regras da realização. Desvelando Isis. Então, vamos tirar mais um véu. Né? Na aula passada tiramos um e agora vamos tirar outro. Nós temos aqui uma figura e nessa figura, ele tem várias figuras aqui, nessa figura nós temos a Ardhanari, é uma deusa hindu. Vejam que ela está segurando 4 objetos, que no tarô vai ser ouro, é um círculo de metal, espadas, paus e copas. 4. E tudo será 4. Por quê? Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Já dei o segredo. Aqui significará que quem conseguir isso fará com que o boi paste do lado do leão ou do tigre. Então é uma alegoria para dizer que se você conseguir controlar a sua inteligência, simbolizada aqui pela espada, a sua vontade, simbolizada aqui pelo anel de ouro, a sua memória, simbolizada aqui pelo cálice, pela taça, e a sua sensibilidade, ou intuição, simbolizada aqui pelo bastão, você conseguirá a pacificação do seu interior. Isto é dito de várias maneiras, e aqui está em um ícone hindu. Mas vai ser o motivo de uns 3 ou 4 vídeos. Então, nós falamos já sobre o sagrado tetragramaton, que são 4 letras. E essas 4 letras que estão aqui, Yod,
Re, opa, Val, de novo o Shin, não tem o Shin, minha gente. O Shin é outra coisa. É Yod, Re, Val, Re. Então faltou aqui, colocamos o Shin em vez de colocar. Yod, de novo outro Yod? Não. Re, Val, Re. É o tetragrama sagrado. Yod, Re, Val, Re. Está aqui as 4 mesmas coisas que estavam ali em Adanari. Ouro, copas, espadas e paus. Sempre 4. Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Aí está o segredo da magia. Todo o segredo da magia está aí. Esse Shin já vai ser outra coisa. Sabemos que Deus, Ain Sof Aor, é representado por um triângulo que é inteligência, memória, a base, inteligência e vontade. Deus não tem sensibilidade, a menos que, ou não conhecemos a sensibilidade de Deus, a menos que sejamos cristãos e aceitemos o que o cristianismo diz, que Jesus seria a sensibilidade de Deus. Aqui nessa figura, então, o Ain Sof Aor, a memória, a vontade, a inteligência e a vontade, e aqui o círculo simbolizando o Reshit, Jesus. Seria a sensibilidade. Então, esse quadro representaria Deus com a memória, Ain, Sof, a vontade, a inteligência, Aor, está escrito errado, é A-O-R, então já vamos representar em outro lugar, e aqui seria a sensibilidade em Deus, que ele criou, seria Jesus, na sua acepção de pré-existência terrena como Reshit. Aqui nós temos o tetragrama, escrito como os judeus costumam escrevê-lo, as 4 letras que eu coloquei ali mostrando o Yod, o Re, o Val e o Re. Por que eu estou insistindo tanto nessas 4 coisas? Porque tudo na magia se resume a isto. O Yod gerador, que é o pensamento pensante, cria uma ideia. Esta ideia, se for clarificada, ela vai se projetar. Ou seja, veja que o Val é parecido com o Yod, só tem uma varetinha a mais. E vai se tornar realidade. Ou seja, o Yod gerador é o pensamento pensante, que no homem, na mente do homem, se torna o pensamento pensado. E esse pensamento pensado, que é a ideia, se for impulsionado, impelido pela paixão, ele se realizará. Vou botar a minha dentadura exatamente mostrando que o meu desejo de não ter uma falha na boca vai se realizar ainda esse mês. Portanto, é uma lei. Mas você tem que estudar e tem que pagar o preço. Não é tão simples assim, exige disciplina, exige treinamento, e aí entra a preguiça, e aí entra a acomodação. Aqui nós temos o primeiro livro que eu ganhei, que eu mandei minha esposa, que é artesã, fazer esse objeto, já mostrei a vocês, está pendurado num lugar da parede onde eu vejo frequentemente, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, agora aqui dividido ao meio, mostrando a emoção e a razão.
Então, essa é a figura que minha esposa fez, não vou mostrar de novo, mas está pendurado bem no lugar onde toda hora eu vejo. Por quê? Porque existem, nos homens, a humanidade é constituída de 4 temperamentos, ou seja, os homens têm 4 temperamentos. Não estou falando de personalidade. Persona quer dizer máscara, aquilo que você finge ser. Eu estou falando de temperamento, o que você é. Então, cada temperamento, ele não consegue a realização porque ele tem uma dupla face. Por exemplo, essa figura representada pelo gordo, ele tem uma capacidade muito grande de repousar, de descansar. Ele jamais se estressará. A vida para ele é uma delícia, é suave, mas ele comete excessos. Então, o excesso, aqui mostra ele comendo um frango inteiro, vai neutralizar a paz dele quando ele tiver com fome, por exemplo, que ele sentar numa mesa e tiver um frango, ele vai comer o frango todo e talvez ainda vai pedir a sobremesa. Então, uma coisa anula a outra. Então, cada temperamento, são 4, estamos começando já a dar a vocês o segredo da realização. Outro véu dizes que eu estou tirando. Então, a capacidade dele de repousar seria útil, e é o que você deve valorizar. Descansar, não se estressar, não bater na mesa com raiva quando acontecer algo que você não queira, nem se desesperar. Mas ele comete excessos, ou seja, ele é tendente ao prazer, descansar é prazeroso, e aí esse desejo de prazer termina anulando a capacidade dele, que é a qualidade de manter-se calmo, tranquilo e descansar. Tranquilo é exatamente o tipo. Depois, nós temos outro temperamento, que aqui está sendo representado por um cavalheiro cortejando uma dama, que também tem uma ambiguidade, e uma coisa anula a outra. Então, eu fui durante muito tempo esse tipo, né? Ninguém é um tipo puro, mas esse foi o meu tipo predominante, que é ser extrovertido, gostar de fazer amigos, gostar de ser um ser sociável, agradável, mas tem um defeito que anula isto, que é a mentira, ou seja, a fantasia. Para se tornar agradável, ele vende a imagem dele por qualquer preço. E aí ele deixa de ser aquilo que ele verdadeiramente é, que é a virtude dele, para dizer coisas que ele não é, que é o defeito dele. Se você ficar com a virtude e eliminar o defeito, você então estará conquistando, né, a capacidade de realização. Então, pouco a pouco, nós estamos mostrando que cada temperamento tem a virtude e tem um defeito, e se você quiser fazer o trabalho da realização, você terá de ficar com a virtude e eliminar o defeito. Aqui nós temos o intelectual, que também tem 2 impulsos. Um desejo imenso de conhecer, de saber, mas acontece que fica apenas nesse desejo de saber. Ou seja, o conhecimento nele é um desejo muito forte e ele acumula conhecimento. Ele pode até chegar a se aproximar da sabedoria, mas ele jamais passa à ação. E sem a ação, né, a teoria sem a ação é capenga, é uma cabeça sem pernas. E a ação sem a teoria é perna sem cabeça, acéfala. Então, uma coisa anula a outra, né? E vamos agora a mais outro temperamento que também se anula, que seria o voluntário ou atrabiliário. Tem uma vontade férrea.
chega a transformar a vontade em desejo, mas não chega jamais a transformar o desejo em paixão. Paixão aqui significa o terceiro grau do desejo, indispensável para a realização, porque ele se irrita. Quando ele não consegue realizar o que ele quer, ele se irrita. Aqui ele está dando um esporro no funcionário, ele é patrão, e está dando um esporro no funcionário, porque ele está irritado, porque o funcionário fez uma coisa que ele não gostou. E aí, a vontade dele, então, é destruída, porque a emoção, aqui, a exacerbação da vontade, chega ao desejo, mas acontece que ao se irritar, ele cria um caos dentro do sistema límbico e esse caos destrói a vontade dele, destrói o desejo dele e assim ele anula a capacidade de realização. Então, nenhum dos quatro vai lhe permitir chegar onde nós queremos nesse curso. Então, você terá que chegar ao equilíbrio. E o equilíbrio seria realizar, tirar deles apenas as virtudes e eliminar os defeitos. Claro que você não vai fazer isso com facilidade. É necessário muita disciplina e é necessário que você tenha uma forte perseverança. A qualidade maior é a perseverança. Então, isso está representado aqui de outra maneira em outro livro. Já mostrei para vocês antes do curso de alquimia. Está aqui, olha só. Metade homem, metade mulher. Ali equivale a emoção e a razão. Ali está um círculo dividido em dois. Metade de um círculo, a emoção, está em negro, emoção representada como negativa, e razão representada como positiva. Aqui, para os machistas, o homem é a razão e a mulher é a emoção. De certa forma, o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. E está dividido em quatro, exatamente os quatro temperamentos. Ó, aqui está o fleumático, aqui está o sanguíneo, aqui está o melancólico e aqui está o colérico. O colérico é aquele que tem raiva, tem muita vontade, mas essa vontade não realizada dá a ele irritação, raiva, cólera, e aí por isso colérico. Aí ele cria um caos dentro do sistema límbico, que é a sede dos sentimentos, e aí a vontade vai para o beleléu, o desejo não se realiza, ele anula, ele aniquila a possibilidade de realizar. Aqui nós temos o melancólico, que é exatamente o erudito, o intelectual, o que quer saber, mas ele jamais passa à ação. Conhece, estuda, se torna um grande erudito, mas nunca vai dar um passo para a frente, nunca vai agir. Esse conhecimento vai ficar na cabeça dele e ele vai ser um intelectual, vai ser admirado. Eu já me senti orgulhoso e envaidecido por ser chamado uma biblioteca ambulante, mas não dava um passo para realizar aquilo que eu sabia. Os outros dois temperamentos, né? O fleumático, que é exatamente o gordo, ou seja, aquele que tem a capacidade de repousar, de ficar calmo, de enfrentar as situações da vida com tranquilidade, também é chamado tranquilo, mas ele tem uma tendência, essa tranquilidade dá ele satisfação. E essa satisfação dá prazer. E aí ele tem uma tendência a supervalorizar o prazer. E aí se torna escravo do prazer, que pode ser fumar, beber, ingerir drogas, sexo, pronto, desgraçou tudo. E aqui nós temos o último, que é o sanguíneo, que era era o meu temperamento predominante, que era vender a minha imagem a qualquer preço, mesmo à custa da mentira, exagerando minhas qualidades. É a mesma coisa. Então vocês vão sempre encontrar quatro. Sempre encontrar quatro. E aí, essa será
a nossa primeira lição. Eu terei que dar progressivamente para não passar de 30 minutos, para não tornar o vídeo longo e aborrecido. Então, neste vídeo, nós estaremos dando a lei da realização. Como tornar a sua vontade realidade. Como realizar o que você quer. Realizar os seus desejos. Né? Qual foi a tentação que a serpente fez com Eva no paraíso? Sereis como deuses. E o que é que diz? E ela caiu. Porque nós todos queremos realizar as nossas vontades, nossos desejos. E o que é que está na Escritura? Eu disse, vós sois deuses. Então, a serpente tentou Adão e Eva miticamente, porque dentro de cada ser humano há o desejo muito, muito intenso de ser Deus. E aí, a serpente, sabendo disso, então vai usar esse artifício para destruir, né? Exatamente confundir e fazer com que aqueles 4 temperamentos que estavam no casal original, e a emoção e a razão, se destruam, uma contra a outra. E o que nós temos que fazer é exatamente isto, criar uma ordem. Então, a palavra inicial é ordem, harmonia e equilíbrio. Se não obedecermos essa tríade, ordem, harmonia e equilíbrio, vou escrever aqui, não chegaremos a nada. Então, os defeitos de cada um daqueles temperamentos é isto. Então, eu terei que impor ao meu temperamento, seja qual for, a ordem, a harmonia e o equilíbrio. Sem isso, não chegaria a lugar nenhum. Mas é necessário muita disciplina para fazer isso. E é nesse ponto que o aprendiz peca. Então, quem quiser vai ter que ter disciplina para fazer isso, para chegar aqui. Impor ordem aos seus sentimentos, impor ordem aos seus pensamentos, conseguir assim a harmonia, que é a serenidade, né? E assim, através da serenidade, o equilíbrio, ou seja, os vícios serão jogados para longe e as virtudes serão atraídas. Essa foi a primeira lição. Nós chegaremos ao ponto máximo, porque esse é o ponto mais importante, a realização. Ou seja, como fazer para que meus dentes, que estavam todos desdentados, daqui até o final do mês, tenham uma prótese bonita, com um sorriso hollywoodiano. Eu desejei isso e vai ser realizado, vai ser feito. Todos vocês, antes de fazer uma coisa, desejam. Isso é uma lei. Antes de você conquistar um objetivo, você o deseja. E agora nós vamos examinar isto, vamos analisar isto e vamos dar a vocês a consciência de como fazer para atingir esse estado. Transformar o desejo em realização. Realizar, não é? Fazer o seu mundo, criar o seu mundo. Já dissemos que tudo começa você escolhendo se quer fazer isso pelo lado negro da força ou pelo lado luminoso da força. Essa é a primeira grande escolha. Vou terminar mostrando essa figura, porque esse é o grande perigo. Ou você fará isso sendo um mago negro, aqui, ó, de cabeça para baixo, mas é o mesmo, ó. É um Deus, capaz também de realizar. Ou um mago branco, um Deus. E todos os dois são capazes de usar o fluido astral representado pela serpente Ouroboros. Essa é a primeira decisão. Qual dos dois lados da força você escolheu? Ou qual deles você vai escolher? Essa é a pergunta final. Aos 33 minutos, 34, terminamos esse vídeo e vamos continuar nos próximos.
Obrigado. Não se esqueçam de dar o seu like. O dedinho é importante, hein? Minha gente, ó, 108 visualizações, 34 likes. Aí vocês me derrubam, né? O YouTube exige que você coloque o seu like. Então, se não fez, faça agora. E muito obrigado, que eu vou em frente. Até o próximo, né?